Lição de número 8, Isaac, herdeiro da promessa, e este vídeo é a aula comentada, onde eu vou ler com você a lição juntos, e eu tomei um tempinho a mais para você, professor, e fazer um roteiro desta lição. Eu tive algumas ideias de perguntas, enfim, eu vou compartilhar com você aqui na descrição do vídeo este roteiro que eu vou estar usando para essa aula aqui. E como você já sabe, no nosso canal nós temos também a aula tradicional deste canal, que é um formato um pouco diferente. O vídeo já está disponibilizado se você quiser assistir essa aula. Então, na aula de hoje nós vamos começar aqui na página 53, nós temos a primeira página da lição, mas na 54 a leitura bíblica em classe. E como introdução, eu sugeri que nós fizéssemos algumas perguntas, começássemos com um trabalho para os nossos alunos, né? Não é nada que eles precisem pensar demais, enfim, mas algo que vai ser um aquecedor de motores, porque todos nós sabemos como é que a aula começa. Então vamos ver como é que isso funciona, se você decidir de fazer assim. Eu coloquei questões para a introdução e elas são baseadas no texto da leitura bíblica em classe. Eu vou ler com você somente os primeiros versículos e você vai ver que as respostas que eu pedi estão entre estes versículos aqui. E diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, eu vou usar somente esta parte para estas perguntas. Se você lê a leitura bíblica em classe na sala de aula, você pode ler completamente, como você faz de costume, e depois passar as perguntas, as quais eu, em verdade, coloquei os versículos onde a resposta está. Mas se você lê, por exemplo, o texto com a igreja junto e depois dessa leitura separa as classes e você não volta a ler este texto, então seria bom que você fizesse com eles isso que nós fizemos, ler os primeiros 5 versículos daqui. E eis as perguntas para a introdução. Primeiro, quais são as bênçãos que Deus prometeu a Isaque se ele obedecesse a Deus? O versículo 3 e 4 foi o que eu coloquei que estava a resposta. Então veja, no versículo 3... a primeira bênção está aí, eu circulei aqui na minha revista para eu saber a resposta. Você pode escrever num quadro, as pessoas estarem respondendo, se você tiver um quadro, branco ou quadro negro, né? Então você põe as respostas conforme os alunos vão respondendo. Você pode ter dado uma folha de papel para responder essas perguntas introdutórias, somente para eles escreverem, depois eles poderem falar. Enfim, você pode fazer isso de algumas maneiras. Mas aí, a primeira seria, serei contigo, ou seja, Deus seria com Isaque. Segundo, abençoarei a você, ainda que essa não está dizendo que tipo de bênção, né? Mas ser com ele sim. Aí ele diz, darei a ti e a tua semente, darei estas terras. Então as terras, a bênção de Deus para Isaque tinha a ver com terra, limite de terra, quantidade de terra, tamanho da terra que seria deles, ok? Terceiro, vamos ver o que mais aí. Confirmarei o juramento, não deixa de ser uma bênção. Multiplicarei a tua semente, esta é claramente uma bênção de Deus, né? Se ele obedecesse, ou seja, ele teria filhos, netos e multiplicado esta descendência. Em verdade, o texto diz como as estrelas do céu. Que mais? Darei a tua semente todas estas terras, é mais ou menos a mesma coisa, né? De terras, mas também é uma bênção. E a última que está aí no versículo 4 é: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E essa é uma bênção que nós ouvimos pela primeira vez quando Deus falou com Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Esta é a que fica mais difícil de entender no tempo que eles estão aqui, ainda que nós hoje perfeitamente entendemos que a bênção que adivinha do povo de Deus não era só para o povo de Israel, mas para todas as nações do mundo, e nós vivemos isso hoje, a salvação aberta e acessível a todas as nações, todos os povos. No entanto, aqui era uma bênção que
que ele não entendia por quê, mas que a semente dele, ou seja, as gerações vindouras seriam bênçãos, seriam abençoadas e seriam abençoadoras para todas as nações da terra. Então essas seriam as bênçãos a ser listadas aí no quadro, ou como você faça. Segunda pergunta, qual foi a obediência que Deus pediu de Isaac? Ou seja, Deus disse, se você fizer isso, eu vou te abençoar com essas coisas que a gente já descobriu. Aí a pergunta é, o que Deus mandou? E eu digo aqui para você que está no versículo 2 e no comecinho do 3. Veja lá, o 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra. Então está aí. A ordem de Deus foi não descer para o Egito, porque quando Deus diz isso, significa que o projeto de Isaac era ir para o Egito. Havia uma fome, né? Nós lemos aqui. Havia uma situação de fome, no primeiro versículo nós vemos. E aí, o projeto dele, pelo entendido aqui da voz de Deus, era ir para o Egito. Então, Deus dá 2 mandamentos. Primeiro, não vá ao Egito. Segundo, peregrina nesta terra. Fica e peregrina nesta terra que eu estou te mandando aqui. E Isaac obedeceu. Mas essas são as 2 coisas que Deus pediu dele. E, na verdade, as 2 estão relacionadas. Se ele ficasse aqui, ele não teria ido ao Egito, não é assim? Então, é uma só ordem de Deus para Isaac. Terceira pergunta e última. O que Abraão fez para que Deus permanecesse sobre ele a bênção? E a colocação minha aí não está muito clara, não é? Desculpe aí os irmãos, mas o que eu quis dizer com isso é, porque a bênção de Abraão seguiu para Isaac e a sua descendência, o que Deus pediu de Abraão e ele fez? O versículo 5 fala disso, ou seja, Deus mesmo explica a Isaac por que a bênção chegou sobre ele e potencialmente agora está oferecida à sua posteridade também, ou seja, aos filhos e herança do próprio Isaac. No versículo 5, vamos ler juntos aqui. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e essa seria a minha primeira resposta. O que Abraão fez? Deus disse, ele obedeceu à minha voz. Que mais? Ele guardou o meu mandato. Que mais? Ele guardou os meus preceitos. Que mais? Ele guardou os meus estatutos. Que mais? Ele guardou as minhas leis. Veja que este versículo é um pouco confuso, porque que tanto de mandamento, lei e estatuto Deus deu para Abraão? Amém? Mas quando Deus usa estas palavras aqui, ainda que eu não entenda com a perfeita e total clareza por causa do texto que foi escrito, a história de Abraão conta relatos aqui, aqui, aqui. Então, talvez mais foi dito, mais foi ouvido de Deus por Abraão que nós desconhecemos, mas o que nós conhecemos foi o que Deus quis que nós conhecêssemos. Amém? Então, essa é a resposta aqui. A resposta para a pergunta seria essa que eu mencionei, ok? Você pode fazer do mesmo jeito, no quadro, ou num papel, ou enfim, se tiver um quadro, eu acho que é a melhor maneira, honestamente. Mas essa seria aí. Mas o interessante aqui, que eu já caminho com você neste assunto, é que todo tipo de determinação de Deus, Abraão foi fiel em obedecer. Então, veja que eu concluo aqui na nossa introdução, as bênçãos podem ser diferentes no dia de hoje. Isaac não teve uma bênção diferente de Abraão, porque Deus quis fazer assim. Ele disse, se você fizer, eu vou confirmar as bênçãos do seu pai, ok? No entanto, hoje, nós não recebemos promessa de bênção de uma terra, num país, nossa descendência. Não é o caso. As bênçãos podem ser diferentes, mas para receber a bênção de Deus, nós temos que ser fiel e obedecer a todos os mandamentos de Deus que Deus determina para nós. Amém? Então essa é a conclusão que eu tiro dessa leitura. Então vamos ao texto da nossa revista, agora na página 56. Eu vou começar com o primeiro tópico, a fome na terra, e você vai ver aqui, né, no nosso roteiro, que eu vou por cada subtópico, e eu tiro para você, neste roteiro, somente aquilo que eu acho mais importante do subtópico, e com este importante a gente às vezes vai frisar num texto bíblico e às vezes numa pergunta de conversa, de ter uma resposta da turma, não é? Para ter essa compreensão da nossa parte, se eles estão acompanhando e etc. Então, a fome na terra, socorro entre os filisteus. Veja lá, na página 56 diz, da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Então, nós estudamos uma fome que Abraão teve, e ele inclusive peregrinou ao Egito. Isaac também teve uma fome, mas Deus disse que não fosse, né? Essa seria a diferença.
O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra e Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar que houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Deus aparece a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão. E Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Então, o que está escrito aqui para nós é que ele obedeceu. Mas eu marquei o texto de Provérbios 16:1 que o pastor colocou aí bem no meio. Vê lá se você encontra aí. E você pode dizer, chamar a turma, não é? Alguém para ler este texto. Então eu vou ler com você os textos que eu frisei. Claro que neste modelo da aula comentada, eu leio menos textos do que o modelo da aula tradicional. No entanto, porque eu tento fazer de uma forma, primeiro lendo tudo que está escrito, eu não só explico o assunto, mas eu leio tudo e explico, né? Mas também nós trazemos alguma maneira de interação, algumas perguntas, algumas ideias nesse sentido, assim, que eu sei que com certeza vocês têm, mas eu acrescento a minha, se for útil, você use com certeza à vontade. E aí eu vou não deixar de fazer aquilo que eu sempre falo com os irmãos, né? Nós não devemos dar uma aula sem permitir que a palavra de Deus, Bíblia mesmo, seja lida, não é? Mesmo que a classe seja muito simples, talvez nem todos até alfabetizados, poucos, que leiam devagar, que leiam com dificuldade, mas que nós possamos ler a palavra de Deus na sala de aula, mesmo que devagar, mas que haja um aprendizado, que nós possamos começar, levar os nossos alunos, né? A começar a aprender da Bíblia. A segurança espiritual disso, irmãos, não tem valor, não é contável. Ok? É extremamente importante que nós vivamos isso. Então veja, neste sentimento, Provérbios 16:1, né? Você vê que o pastor colocou aqui nas suas palavras, mas nós vamos ler o texto bíblico, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aí a minha pergunta, neste subtópico aqui, é como é que isso se aplica a Isaac? Ou seja, do homem são as preparações do coração. Então a pergunta para a turma é essa: que se este homem fosse Isaac, o que o coração preparou dele? O que o coração dele preparou? Mas do Senhor vem a resposta da boca. Ou seja, a resposta, a direção deve vir de quem? Do Senhor. Como isso aconteceu na história de Isaac? A gente acabou de ler, né? Mas vamos ver se alguém consegue aí na turma falar, né? Porque o que aconteceu, só lembrando aqui entre nós, é que ele teve a intenção de ir ao Egito, mas Deus disse, não vá para o Egito, peregrina aqui nessa terra. Então essa seria a resposta. Mas a minha segunda, eu gosto muito de trazer aplicações para nós, né, nos dias de hoje. Como ter a resposta certa de Deus? Porque o texto fala, o homem tem preparação do coração, ou seja, a gente tem intenção, a gente tem desejo, a gente faz projetos, mas este texto de Provérbios diz, do Senhor é a resposta da boca. Ok. Se de Deus vem a resposta final, a resposta da boca, como é que a gente faz para ter que a nossa boca traga ou nós entendamos qual é a resposta de Deus? Claro que essa não é uma pergunta definitiva. Eu não vou dar aqui uma resposta, porque não existe só uma maneira. Mas a ideia aqui é que nós paremos para pensar como é que Deus responde. Se nós temos um projeto, como é que Deus fala conosco? E aí é interessante, é uma coisa que é mais difícil eu veicular com você, porque eu não tenho você aqui na minha frente, agora sim, uma gravação. Mas eu não pude estar ao vivo, né, fazendo essa aula aqui com você, porque eu teria o prazer de ouvir de você uma ideia, de eu dar a minha ideia, mas você vai conviver com isso na sala de aula, tá? E qualquer das ideias que a pessoa fale, não é o momento, a não ser que seja uma coisa gritante, errada, de dizer que está errado, mas deixar-nos pensar, não é? Como vem a resposta de Deus. Então, para saber a resposta de Deus, alguém vai dizer, é para orar. Tudo bem, a gente ora. Não precisa falar isso. Mas, na verdade, como é que da oração vem a resposta de Deus, né? Orar sim, é uma prática que nós devemos fazer para alcançar a resposta de Deus, né? Alguém pode dizer, olha, saber se é
bíblico ou não, ou seja, se o que está fazendo, que o meu projeto é pecaminoso, que a Bíblia diz que é errado, então eu já sei que não é de Deus. É uma das maneiras, tá certo. As duas estão certas, é isso que eu estou só mostrando. A gente pode ter várias ideias. A voz do Espírito Santo no nosso coração, pedir uma confirmação a Deus, prática, real, palpável, né? Meu pastor, inclusive, ele sempre nos ensinava assim, principalmente quando um assunto é muito sério na vida, aquelas coisas que a gente tem que... São poucas, mas cujas decisões vão alterar todo o curso da nossa vida daí para frente, né? Então, ele diz, faça prova de Deus, coloque um sinal, mas não coloque um sinal... Se alguém vier hoje, se eu ver alguém de camisa preta, é de Deus. Não, porque com certeza no passar das 24 horas do dia há de ser que alguém de camisa preta vai aparecer na sua frente. Mas faça um sinal impossível. Então, é essa daí a ideia de que nós tenhamos algumas respostas de como Deus responderia. Segundo o subtópico, confirmação das promessas. Esse subtópico é bem interessante. Veja aí. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do próprio coração, pois sabemos que é enganoso o coração do homem. É Jeremias 17:9. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas. Então, alguns entendem de si promessas, sentem, né? E outros recebem de outras pessoas. Promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer. Não importam o tempo e nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre faz referência ao patriarca mesmo após a sua morte. Então está aí, este tópico aqui, o que eu achei mais interessante e importante para nós chamarmos a atenção da turma, é exatamente sobre essa distinção. Como é que eu sei que a voz é de Deus, que a voz é da minha mente ou a voz da minha emoção? E eu dividi o coração do homem em duas áreas, que são as duas áreas que o coração ou a alma do homem, biblicamente, atua. Uma delas é na mente e a outra é nas emoções, ou seja, na razão faz sentido, tem lógica, então é de Deus, por exemplo, né? E outra nas emoções, eu me senti bem, eu cheguei no lugar, me senti bem, é de Deus, ok? Então, como é que a gente sabe se é verdadeiramente de Deus, se é algo da minha mente, do meu raciocínio, do meu entendimento, ou se é algo das minhas emoções. E isso, inclusive, não só pode julgar aquilo que apareceu no nosso contexto, mas também pela palavra de alguém. Porque ao alguém profetizar alguma coisa, ele vai mover em nós com uma pergunta do mesmo jeito. A gente vai se perguntar, esta profecia é de Deus? Esta profecia faz sentido com o contexto que eu estou vivendo? Vamos dizer que a pessoa fale que o seu avô vai fazer não sei o quê, e o seu avô já faleceu, não faz sentido. Então, nesta hora, você já pegou o profeta, que não é profeta. Amém? Glória a Deus. Então, se faz sentido, você vai pensar, e que muitas vezes, principalmente estes profetas profissionais de hoje, eles tocam nas nossas emoções. Eles profetizam coisas que eles entendem ou percebem, né, que a pessoa tem sensibilidade naquela área e etc. E falam coisas que vão atingir as nossas emoções. É uma pena eu ter que dizer as coisas dessa maneira, e o próprio pastor aqui também desta mesma maneira, mas é uma realidade. Ou seja, há um mundo de pessoas que estão enganando os fiéis, e é muito triste, eu digo isso quando eu vejo vídeos e etc. Não muito, porque não procuro ver essas coisas, mas às vezes que eles me aparecem, e eu me entristeço profundamente de ver uma quantidade enorme de crentes acreditando em falsidades, quando nós estamos, na verdade, sendo ignorantes, né, da maneira como Deus atua. Então, a pergunta para nós, como distinguir então? Outro dia, minha filha perguntou para mim sobre isso, porque ela tem 9 anos agora, e cada tempo que passa, ela diz, eu nunca escutei Deus, e eu digo, minha filha, no tempo certo você vai, e etc. Então, outro dia ela me perguntou, por um comentário do seu irmão,
E ele disse isso, olha, se faz sentido assim, ou ele falou qualquer coisa assim, né? E disse, então é de Deus. E eu disse, bom, não é bem assim, mas é uma boa maneira de pensar se é da mente ou se é verdadeiramente de Deus. E aí vem a pergunta para nós, que acabamos ficando no fogo aqui, né? Acabamos sem responder ainda. A pergunta está muito bem colocada. Já entendi, irmã. E a resposta? Eu pergunto para você, qual é a resposta? Como é que a gente sabe se a voz é da mente, se é das emoções ou se é de Deus? Eu respondo da mesma maneira que a primeira. Pelo menos essa é a minha experiência. Não posso ser definitiva. Por quê? Porque Deus responde, Deus confirma de diferentes maneiras. Quem lê a Bíblia sabe disso. Cada uma dessas histórias, não todas, algumas têm coisa igual, mas algumas histórias têm comprovações diferentes, maneira diferente que Deus fez a pessoa entender. Em alguns casos até aparições angelicais e etc. Mas na maioria das nossas realidades de hoje, nós que temos o Espírito Santo de Deus, como acontece? Então você vai dizer, olha, é uma voz do Espírito Santo, irmã, eu sinto que é de Deus. Muito bem. E no que ela é diferente da sua mente e da sua emoção? E aí é uma questão do tempo e da experiência que nós temos com Deus, não é verdade? Se você tem experiência, talvez alguém está me escutando e dizer, olha, irmã, realmente, boa pergunta, eu não sei, eu acho que eu realmente analiso na lógica, eu acho que, enfim, você não tem uma resposta. Eu, pela minha experiência, eu digo que é diferente, ela parece demais, parece que foi um pensamento que te veio na cabeça naquele momento. Mas há algumas distinções espirituais, que é o tipo da coisa que nós crescemos com Deus para este discernimento. A primeira vez você se pergunta, e você, geralmente pode acontecer comigo, por exemplo, Deus manda fazer, e eu digo, e agora? Vou fazer alguma coisa que inclusive não seria normal para eu fazer, mas eu sinto claramente espiritualmente que é. Então, ao fazer, eu vejo, por exemplo, a bênção de Deus, ou eu vejo o agir de Deus, é uma maneira de confirmação, e eu vou aprendendo a discernir esta voz. Então, nas experiências da vida, é como eu, ok? Esse é o testemunho meu. Desde a minha, talvez, adolescência, as primeiras vezes que eu fui sendo guiada por Deus, sentindo esta voz do Espírito Santo me dirigindo a encontrar uma coisa, ler outra coisa, ver, e ali Deus começou a me falar, ou até ir à Bíblia. Eu me lembro até como adolescente, determinadas experiências que eu tive com Deus, né, de tempo de oração, e todas essas inspiradas por Deus mesmo, na minha particularidade. E eu fui aprendendo a discernir a voz do Espírito Santo. Então essa é uma maneira, é a maneira que eu vejo. Outra, como eu disse aqui até um exemplo, é pedir prova. Uma decisão muito importante que eu tive na minha vida, eu pedi prova, e prova impossível a Deus. E Deus fez. Demorou tanto que eu pensei que já a resposta era negativa. E aí eu comecei a dizer, e agora, Deus? Então, como distinguir? Há algumas maneiras, tá? Uma delas, como eu falei, também é ver se a Bíblia está de acordo, se é uma coisa pecaminosa. Deus não está nisso. Deus nunca vai estar contrário à sua própria palavra. Então, coisas desse tipo seria uma desta resposta. O problema se repete ao subtópico seguinte: os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaque, como seu pai, fez o quê? Mentiu, dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Ok, tá bonita a palavra do pastor, mas para mim ficou um pouco fora da realidade de Isaque, porque Isaque mentiu. E Deus permitiu que o reizinho Abimeleque olhasse pela janela e visse ele com a esposa e percebeu que o relacionamento deles não era de irmã, era de esposo e esposa. Aí ele foi lá prestar conta com Isaque. E chegou Isaque, como assim? Por que você me falou que ela era sua irmã? Alguém do nosso povo podia ter se deitado com ela, ia ser um mal para a sua vida e para nós também, contra nós. Então você fez mal. E aí logo o rei falou, olha, ninguém toca a mão, é a esposa dele, e ficou tudo bem. Ou seja, Deus abençoou, Deus protegeu apesar da fraqueza de Isaque. E aí vem a minha pergunta aqui. Isaque também mentiu. Porque o tópico diz, o problema se repete. Qual foi a repetição? Isaque também mentiu. Abraão mentiu, Isaque mentiu. E a pergunta é, o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós aprendemos com a mentira de Isaque? O pastor aqui colocou para nós
a questão da mentira ser pecado. Eu entendo, é uma verdade bíblica. Não deixou de ser pecado porque o Abraão fez ou porque Isaac fez. Era errado. Mas o que nós aprendemos em Isaac? É difícil, né? Parece até que foi certo, que dava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Mas então o que eu aprendo, se eu sei que biblicamente, veja que coisa interessante. Parece que estava tudo bem, mas eu sei que não estava tudo bem. Por quê? Pela minha religiosidade? Não. Porque o Deus da Bíblia, né, propôs para nós uma lei que veio depois do tempo de Abraão e Isaac, que nós somos o povo de Deus, não é? Não podia mentir, não mentir. E nós que vivemos no contexto neotestamentário, nós também somos chamados a não mentirmos. Mentira, biblicamente, é pecado. É pecado. Amém? Então, se o Deus da Bíblia faz com que nós entendamos que mentira pesa a justiça de Deus, então mentira sempre foi e sempre será pecado. O pai da mentira é Satanás, inclusive, que Jesus diz, peca e mente desde o princípio, ele é enganador. Então, o que nós aprendemos? Eu vou dizer o que eu aprendi. E você pode compartilhar isso com os alunos. Se tiver alguma resposta, enfim, nada é de tudo errado, a pessoa aprendeu isso, entendeu aquilo, a não ser que seja mesmo forte, né? Não precisa chamar a atenção de nada. Mas, para mim, a grande lição é dupla. Primeiro, que todos nós, humanos, a nossa natureza é isso, nós somos tendenciosos a pecar, a errar. Mesmo nós que nascemos de novo, é diferente da realidade espiritual que vivia no Antigo Testamento, mas nós também somos passivos, não é assim? A pecar. E esta fraqueza é parte da nossa humanidade, ok? Então, o fato de Abraão ser um homem que andou com Deus, um homem de Deus, um homem que teve fé, que Deus falou da fé dele, que bênção, mas ele também errou. A mesma lembrança vem para nós. Isaac, da mesma maneira. Poxa, a esposa não engravidava, ele orou por ela, até ela engravidar, e Deus deu, e a gente vai ver outras realidades na sua vida. Que homem de Deus! Mas está aí. Na sua história, sempre vai haver, na história de qualquer homem, de qualquer mulher, momentos de falha. Então, quando você olhar para um grande super-herói na igreja do Senhor Jesus, e você diz, este pastor é um santo de Deus. Ele é um santo de Deus. Isaac era um santo de Deus. Você não precisa procurar nada do fim do mundo, mas tenha a certeza que ele é humano. E por ser humano, ele tem fraquezas, tentações e pode, em algum momento, cair. Porque o momento que eles caíram foi um momento de medo. Eu não estou dizendo que está certo cair. Não está certo para ninguém. E oramos para que Deus dê força a estes que nós vemos como super-homens para permanecer fiéis. Mas a verdade é que até na história de cada um deles, na história minha, e eu imagino que na história sua, nós tenhamos situações que nós pecamos contra Deus. Eu as tenho, né? Nós não podemos viver em pecado, mas nós já falhamos. Então a primeira lição é essa, é que todo homem, não existe super-homem, porque todos pecamos e todos podemos cair no pecado. Mas a segunda coisa é a graça de Deus. A graça de Deus para mim é o que é mais forte. O que aconteceu aqui é que Abimeleque olhar para a janela foi a graça de Deus em ação. Porque, como o próprio Abimeleque disse, um homem da terra podia ter dormido com a mulher dele. E seria uma tragédia, seria uma tristeza para sua esposa, seria uma tristeza para ele, seria uma vergonha. Então, Deus foi gracioso, aleluia. O favor não merecido de Deus, para proteger, né? E a segunda coisa foi vir ao encontro e não deixar Abimeleque matar ele, fazer nenhum mal, mesmo tendo descoberto que ele mentiu. Então, a graça de Deus foi aí. E eu fiz até uma comparação aqui no tópico. Você, se tiver tempo de fazer essa comparação, você pode usá-la. A graça do filho pródigo. A graça do filho pródigo. Como é que a graça foi revelada para o filho pródigo? Foi no momento que ele se arrependeu, lembra disso? Eu botei o texto para você aí, você pode ler com a turma, se você for usar este material. Então, no finalzinho ali, no capítulo 15, né? Você pode ler o contexto todo, se quiser. Mas no capítulo 15, diz que o filho pródigo, que estava já no pecado e etc., se arrependeu. Ele desejou voltar à casa do pai, não é assim? E quando ele voltou, ele falou as palavras que estão no versículo 21, que eu pus para você aí. Ele voltou arrependido, mas a graça de Deus o encontrou. O pai não estava carrancudo, não bateu a porta na cara dele, não fez a vida dele difícil, pelo contrário. No momento que o pai o viu de longe, o pai correu ao seu encontro. Veja que o pai nunca foi lá atrás dele. Nunca foi. Nunca foi. Mas o Espírito de Deus, agora aplicando para nós, foi aquele que o convenceu e o permitiu, aleluia, entender que o caminho era o arrependimento e que se ele se arrependesse,
ele podia, né, tentar voltar à casa do pai. E ao tentar, pensando que não seria tido nem como filho, que foi a sua proposta de coração, a prova do arrependimento, inclusive, o pai o recebe da maneira que o recebeu, né? Então essa é a graça para o filho pródigo. E o segundo texto, a mulher adúltera, né? João capítulo 8, versículo 11, uma coisa interessante, nós entendemos como a graça a encontrou, porque aqueles homens que pegaram ela no adultério podiam já ter apedrejado ela. Mas a graça de Deus sobre a vida dela permitiu que eles viessem tentar a Jesus. E graças a Deus, porque vieram tentar a Jesus, porque ao fazer isso, ela se livrou da morte. Você lembra bem da história? Mas no final, a última palavra de Jesus, quando ele perguntou, nenhum destes homens te condenou? E a mulher disse, não, Senhor. E aí Jesus, está aqui no versículo 11, torna-se para ela, João 8:11, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então a graça, eu aprendo disso aí, que ela perdoa, que ela não leva em conta, porque o preço é pago em Jesus Cristo, né, para a graça que nós vivemos hoje. O perdão é pago nele, o perdão é dado por ele gratuitamente. A graça perdoa, mas a graça também ensina que aquele que vem deve vir arrependido, como foi o filho pródigo, e permanecer fiel ao seu pai. E aquela mulher que foi pega no pecado foi perdoada perfeitamente, mas a graça também ensinou, vai, mas não peques mais. Então esse é o aprendizado para nós aí. Segundo tópico da nossa lição, a inveja contra Isaac. A inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac, entulhando seus poços. Esse foi o grande problema aí. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Então veja que o pastor agora aqui está lendo o versículo 14, 15 em diante, né? Ali do versículo 12 tem alguma coisa, mas se você puder, você pode ler essa parte, depende do tempo que você tem na sua aula e também do nível da turma. Se você entender de só ler aqui, você pode só falar o que aconteceu. Mas eu, particularmente, li o capítulo 26 inteiro, porque todo o contexto dessa lição aqui cobre o capítulo 26 todo, tá? Então, se você quiser ler, deve ler você como professor e marcar aquilo que você queira, então, ler com a turma ou não. Mas vamos seguir aqui. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras sagradas afirmam que ela é podridão dos ossos. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Muito bem. O que eu achei central deste tópico aqui, claro, você pode ficar falando sobre a inveja, mas eu não achei isso central porque o problema maior que a Bíblia fala é dos filisteus entulharem o poço que o coitado do Isaac cavou. Então, Isaac cavava um poço, ou seja, para tomar água, e eles vinham atrás e pá, entulhava. Então, houve uma situação de briga. Claro que a Bíblia menciona o porquê, ele diz aqui, usa a palavra inveja, né? Então, mas o que eu quero chamar a atenção para mim, aqui neste tópico, eu botei para você no nosso roteiro, é que eles brigaram. Disseram que o poço era dele. Chegaram lá, não, isso aqui você não pode, que é nosso. E aí eu me pergunto para você, o que Isaac fez? É por isso que eu leria este contexto aí, tá? Do versículo 15, posso te dizer aqui, né? Teve uns 3 poços aí, um atrás do outro. A partir do versículo 15 em diante, você pode ler aí até acabar a história dos poços aí. Então, o que Isaac fez quando eles vieram brigar pelo poço? Não fez nada, simplesmente saiu e foi para diante, longe, para cavar outros poços em outro lugar. Então, o segundo subtópico, para mim, o centro da pergunta, então, deste primeiro é essa. Briga, o pessoal veio brigar por aquilo, disse, não é nosso, ele não brigou, ele simplesmente saiu. Segundo subtópico, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentassem. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Eu vou parar aqui só um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou falar no próximo tópico sobre este assunto de a bênção de Deus, ninguém pode detê-lo. É uma questão verdadeira, mas relativa. Sempre relativa à obediência da pessoa. Porque a bênção de Deus ela está relacionada com a nossa obediência e fidelidade a Deus. Em algumas bênçãos, são bênçãos que Deus relaciona com elas. Algumas outras realmente não podem ser tiradas, a não ser que nós
deixemos a Deus. E eu estou já fazendo um paralelo com a nossa vida dos dias de hoje, para não errarmos por aí. Mas o ponto aqui deste segundo tópico que nós vamos levar em conta não é nem isso, é a questão da contenda pelos poços. E uma das coisas que nós já aprendemos do primeiro é que a atitude de Isaac, que foi positiva para com Deus, nós vamos ver isso por causa da bênção de Deus ao final desta progressão, é que ele não ficou para brigar. Eu me pergunto, será que a bênção seria da mesma maneira se ele fosse um brigão e ficasse, fizesse, etc? Eu não sei como aconteceria, mas eu sei que a bênção de Deus veio por esta também, ou seja, ele não brigou, pelo contrário, saiu e a bênção de Deus foi trazida de novo sobre ele pelas palavras do próprio Deus. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço. E os filisteus, olha aí, não mais contenderam. Então, se você ler o texto aqui no 26, você achou este versículo aqui. E o chamaram de poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Então, o que eu aprendo neste segundo subtópico? Que chegou um lugar da bênção de Deus onde não houve mais briga. Então, se eu tivesse que fazer uma síntese até aí, que eu aprendi dessa história de Isaac é: onde tem briga, sai. Onde não tem briga, fique. Ali está a bênção de Deus. A bênção de Deus está aonde não há perseguição, aonde não há briga. E talvez você vai vir na sua cabeça até o que eu penso aqui na minha agora. Eu falei assim, irmã, e onde que não tem perseguição, né? E eu digo, espiritualmente, sim. Mas há situações que nós discernimos que a coisa realmente pega fogo, como aconteceu fisicamente, humanamente ali, e há situações que o Senhor vai nos confirmar, não é? Nos dias de hoje, que é hora de sair daquele grupo de amizade, é hora de sair destes encontros familiares que estão causando essa situação e assim por diante. Claro que a saída de uma igreja seria o caso mais extremo, não há impossibilidade bíblica. No entanto, como nós falamos na classe passada, sendo uma confirmação do Senhor quando há situações que realmente se tornam insuportáveis, como nós estudamos na classe passada. No entanto, aqui falando da situação do poço dele, foi isso. Enquanto tinha briga, o homem partia para outra, né? E quando não teve briga, este é o sinal, o lugar da bênção de Deus para ele. Vamos ao terceiro subtópico. Isaac age com diplomacia. Diante da maldade dos seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos poços que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu vou fazer uma pausa aí, porque o que o pastor falou aqui provoca alguns de nós mais do que outros, mas provoca todos nós, pelo menos para pensar sobre isso. Deixar os nossos direitos é um assunto muito forte. E Jesus foi muito direto nisso quando ele fez o seu primeiro sermão, inclusive. Ele disse: se alguém te bater numa face, não é? Oferece o quê? Oferece a outra face. Se alguém quiser, o pastor até colocou aqui no capítulo 5, né? É o seguinte: te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, né? Quiser te tirar a capa, dê tudo, qualquer coisa assim. São 3 colocações, uma atrás da outra, mostrando esta mesma realidade da própria pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, as coisas materiais, as coisas daqui, têm pouco valor para Deus. Agora, eu e você temos 2 questões aí. Vamos ser bem honestos neste tópico aqui. A primeira é que para nós algumas coisas são essenciais. Enquanto para alguns é o extra, ainda que o que Jesus está falando aqui não era do extra. Ele não estava falando do extra. Mas nós, vamos dizer, não é? Essa é a nossa realidade. Algumas coisas que alguém está tentando tirar, alguma causa de injustiça, ou o que quer que seja, não são extra para nós. Ou pelo menos, ou seja, lutou muito para a gente conseguir, para ter, ou enfim, o que quer que seja. Então, nós nos apegamos. Mas eu quero que esta palavra, não do pastor, mas a palavra de Jesus, paire em nosso coração.
Será que nós teríamos coragem de dizer para Jesus e dizer, olha, você diz que as coisas naturais não têm valor como as espirituais, mas nós precisamos dela? E aí eu mesma responderia diante da palavra de Deus. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não abençoar, em vão é o nosso trabalho. No mesmo Salmo fala disso. Em vão é levantar de madrugada, comer o pão das dores. Ou seja, eu posso plantar um campo, se o Senhor não enviar a chuva, eu vou perder a plantação. Ou seja, até a bênção material que nós temos, nós somos dependentes de Deus. Então, o grande ganho do crente para com Deus e para ele mesmo é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. E há momentos que Deus nos vai permitir colocar uma causa na justiça. Há momentos que Deus nos vai permitir questionar a pessoa que está pedindo. É justo? E não simplesmente ficar calado. Como Jesus, em verdade, em todas essas colocações, ele fez 3 aqui que nós mencionamos. Ele não falou em fazer absolutamente nada. Nem com boas palavras. Mas alguns de nós lemos isto e temos uma ira profunda. Um rancor profundo. Provavelmente causado por situações que eu e você ou vivemos, ou vimos, ou estamos confrontados por ela na sociedade, etc. E há uma ira, há um ódio. Não, tem que lutar, temos que fazer. E eu quero nos trazer diante da palavra de Jesus aqui. Será que nós podemos nos posicionar se Deus nos manda fazer isso? Ou será que nós decidimos ficar do lado da nossa ira? Veja que o que está nos levando, eu sei que é uma pessoa que está pedindo, demandando, tentando roubar, o que quer que seja. É uma pessoa. Eu sei que essa pessoa, se está roubando, ela está sendo usada pelo maligno. O maligno que veio para roubar, para matar e para destruir, isso é coisa do mundo. Um mundo que é levado, guiado pelo diabo. Eu sei a presença da pessoa e eu sei a presença do maligno, não tenho dúvida. Mas eu pergunto, o que é que está em nós? O que é que Jesus fez quando foi injustiçado? O que é que Paulo fez? E os demais exemplos bíblicos, inclusive o de Isaac que nós estamos aprendendo aqui. E qual foi o fruto? E eu até coloquei aqui, né, para a gente lembrar de Abraão e Ló. Então, sobre este tópico de briga aqui da diplomacia, Isaac não brigou, seguiu adiante e cavou até onde não tinha mais briga. Deus o abençoou em seguida. Veja que Deus não o repreendeu por não ter brigado. Lembremos, inclusive eu botei aqui a história de Abraão e Ló. Quando houve briga entre os pastores de um e pastor de outro, qual foi a decisão? Qual foi a decisão? Não foi que os dois brigaram porque os pastores de um como do outro estavam brigando, não. Deus deu a orientação, e a orientação diz, tenhamos paz. Você escolha, para onde você for, eu vou para o outro lado e vamos ter paz. Nós nos visitamos, nós continuamos bem, e esta é uma colocação, irmãos, bíblica, e veja que Abraão não levou a melhor parte, pelo contrário, o rapazinho simplesmente olhou para o mais bonito, para o mais cheio de bênção material e foi atrás dele. E deixou o velho Abraão com o que sobrou. Mas ele foi, para os olhos do homem, aquilo que ele estava sendo, talvez, injustiçado. Mas aos olhos de Deus, não. E eu quero nos lembrar que Deus é o nosso juiz. E deixa eu te lembrar de mais uma coisa, biblicamente. Na hora que nós deixamos ou tiramos de Deus o juízo da mão dele, nós levamos sobre nós. Então é o que você conseguir com o advogado. É o que você conseguir com o juiz. É o que você conseguir com as pessoas deste mundo e da lei. É o que você conseguir com o seu grupo. Você não tem mais Deus neste momento. Você tá me entendendo que eu estou falando espiritualmente? Porque você tirou a justiça de Deus. Deus pode até mover uma pessoa, mover uma situação, te indicar a outra coisa. Mas não forcemos. Porque em muitos casos, e talvez até na maioria deles, Deus vai, em verdade, nos ensinar daqui, dizer, deixa. Aleluia. É forte essa palavra, irmãos, mas bíblica, divina, inclusive a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Eu já com isso cobri o terceiro tópico daqui, né? E o segundo tópico daqui e o segundo tópico daqui. Agora o terceiro, Deus aparece a Isaac. Página 58. É a última da nossa lição. Promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai.
Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, é a segunda, né? Ele botou cada uma em aspas aí. E a terceira, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, seu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaque, para que soubesse que continuaria sendo alvo da sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaque e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-lo de desfrutar as promessas. Aí o pastor está repetindo aquele sentimento que ele começou naquele outro tópico, né? Deus promete multiplicar a descendência de Isaque por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente, também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Aí eu faço uma pausa muito bem pausada, porque eu tenho para você, sobre este tópico, 2 perguntas. Existe bênção hereditária? Ou seja, aquilo que o pastor colocou aqui. Tem filho que está vivendo a bênção do pai. A bênção espiritual de Deus foi por causa do pai, da mãe, que é fiel, crente, e o filho está recebendo. E vai receber, vai continuar. Talvez o neto, na verdade, a sua colocação, ele juntou esse pensamento com um versículo, até 1000 gerações. Isso é bíblico? Bênção hereditária? A minha resposta é não. Não desta colocação aqui, sem chamar atenção a uma parte do versículo. Eu vou já falar com você. No capítulo 7, versículo 9 de Deuteronômio, a minha resposta vai ser baseada na parte finalzinha aí, que diz até 1000 gerações, tá vendo aí? Então a bênção vai até 1000 gerações, ok. Mas dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Ou seja, cada uma dessas gerações, se amar a Deus e se for fiel aos mandamentos, leva a bênção. Amém? Se amar a Deus, veio uma outra geração. Se amar a Deus e for fiel aos seus mandamentos, leva a bênção. E eu vou comprovar isso em outro texto, que vai ser muito mais claro. Eu só estou mostrando que o próprio texto de Deuteronômio 7:9 não nos deixa sem nada concluir. Ai, pronto, se minha avó foi fiel, eu estou aqui vivendo na bênção e nada vai me pegar, nada vai me parar e só tem bênção de Deus. Nunca vou poder me desviar, não preciso nem me preocupar, porque Deus vai me abençoar, não importa o pecado que eu esteja. Não, isso não existe. A bênção de Deus, ela pode se estender até 1000 gerações e pode se estender até mais. Deus não tem problema de abençoar, pelo contrário, Ele quer abençoar. Mas Ele abençoa aqueles que têm compromisso com Ele, que amam a Ele e que obedecem os seus mandamentos. Isso é Bíblia, isso é Bíblia. E aí a pergunta, junto com a bênção hereditária, é a tal da maldição hereditária. E a maldição? Será que se o meu pai foi um alcoólatra, eu estou levando essa maldição? Ou eu vou ser, ou vou casar com um alcoólatra, ou vou ter um filho alcoólatra? Existe essa coisa? Se meu avô foi uma pessoa, enfim... Uma irmã, outro dia, fiquei tão escandalizada, mas falou isso na maior inocência. Porque na minha família, desde não sei quando, tudo dá divórcio, papapá. Aí agora na minha geração eu vou quebrar esta cadeia de hereditária, já em nome de Jesus, e tal, etc, etc. Eu falei, meu Deus, quanta inocência e falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu vou levar você ao texto de Ezequiel 18. A gente vai ler só 2 versículos, que os 2 versículos já esclarecem isso. Mas se por acaso alguém na sua sala de aula ainda está complicado, não está entendendo bem, ou houve discussão, e também se você entender de não falar disso, irmão, não tem problema. Mas eu acho que foi um tema que foi, infelizmente, trazido por um grupo, né, de cristãos, como que existisse esta... Na verdade, o ponto não era a bênção hereditária, era a maldição hereditária, para que eles pudessem orar pelos antecedentes e quebrar em você, orar para quebrar, passar... Todo esse teatro evangélico, teatro pentecostal, o que quer que seja, pena ter que usar estes nomes, mas é uma realidade. Muito engano, né? E que não é verdade bíblica. Eu vou ler 2 textos, 2 versículos de Ezequiel 18, que são suficientes, mas se você também quer ter mais estrutura sobre isso, você pode ler, por favor, o capítulo 18, inteiro, ou até um pouquinho depois do que eu vou ler. Eu vou ler o 20, né?
talvez aí o capítulo inteiro. O capítulo inteiro. Você vai ler pausadamente e ele até se repete algumas vezes, né? Em relação aos pais, aos filhos e aos netos e etc. Mas vai ficar bem claro para você isso aí. Então, mas aqui na aula vou ler só o 19 e o 20 com paciência, cuidado para a gente ouvir bem. Olha lá, versículo 19 diz, mas dizeis, ou seja, é o povo que diz, é Deus falando com o povo, tá? Por que não levará o filho à maldade do pai? Tá aí. Por que o filho não vai ser maldito se o pai foi um infeliz? É o texto dos versículos anteriores. Fez mal e não sei o que, morreu na maldade dele. É o versículo anterior, o versículo 18. Eu tô lendo 19. Deus fala, vocês dizem, por que não levará o filho à maldade do pai? Aí Deus diz, porque o filho fez juízo, olha aí, e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Até aí. Então, a verdade moral de Deus é esta ensinada para nós aqui. Deus não vai punir um filho por causa do pecado do pai. Não existe maldição hereditária na palavra de Deus. Não existe. Não existe. Não se passa, porque se o filho fez justiça, agora, se o filho escolheu o mesmo caminho dos pais, nós temos a história dos reis de Israel, um povo de Deus. Mas você conhece, pelo menos de maneira geral, um rei era bom, o outro era ruim. Aí depois o filho do ruim era ruim, aí depois do 3 ruim, vinha um que era bom, né? Coisas desse tipo. E Deus, na sua justiça, diz o que é justo é isso. A alma que pecar, essa morrerá. Quem for fiel, quem buscar ser fiel aos mandamentos meus, vai viver. Vai viver. E quem fechar o coração e quiser viver uma vida pecaminosa, vai morrer em seus pecados. Essa é a palavra do Antigo Testamento. A mesma verdade é para nós. A mesma verdade para nós no Novo Testamento. A diferença é que nós não pagamos pelo sacrifício de animais cerimonial, por uma obediência da lei cerimonial. Nós recebemos a graça pelo sangue de Cristo Jesus. Mas quem vive em pecado, não vai encontrar a bênção, vai sofrer o preço de viver em pecado, no caminho largo que Jesus falou dele. Mas quem vive em Deus pode até falhar alguma vez, primeiro ele veio pela graça de Deus, né? Mas quem está em Deus, recebeu o sangue de Jesus que perdoou os seus pecados, e você já não tem mais maldição, nem pelos pecados que você já pecou para trás. Acabou. A maldição foi pela Bíblia Sagrada instituída, foi levada sobre o madeiro, foi levada sobre Jesus. Toda a nossa maldição do nosso pecado, que não é nossa maldição, a maldição do pecado, é o pecado que é maldito. A maldição do pecado foi levada sobre Jesus no madeiro. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Pagou-se o preço total. E é tão forte que a palavra de Deus nos assegura que Deus se esquece. Irmãos, o que Deus pode se esquecer se ele é onisciente? Mas a Bíblia diz que ele se esquece dos pecados que ele perdoou. Aleluia. Aleluia. Então, não há mais maldição do pecado que nós pecamos. Estamos limpos, somos feitos novinhos em folha, aleluia, diante de Deus espiritualmente, quando nós aceitamos a Jesus. Não tem nenhuma maldição, nenhuma condenação há, como diz o nosso amado pastor, apóstolo Paulo, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós nascemos de novo neste nascimento espiritual, não há mais nenhuma condenação. Agora, neste caminho, se por acaso a gente pecar, o que o texto diz, se não me engano, João, né, na sua carta? Nós temos um advogado para com Deus. Nós rogamos a ele, nós pedimos perdão e ele não só nos perdoa, mas purifica as nossas vidas. Não se continue em pecado. Paulo perguntou aos romanos. Ele diz, por acaso, a graça nos isenta de condenação no sentido que a gente pode continuar pecando do jeito que a gente quer? E ele diz, de maneira alguma. E aí ele explica, se não me engano, no capítulo 6 de Romanos, tá? Mas eu quero deixar bem claro aqui que não existe bênção hereditária nem maldição hereditária, biblicamente. A bênção de Deus, ele quer salvação. A Bíblia diz que ele quer para
todos os homens. É o que ele quer. No entanto, ele deu a liberdade ao homem de escolha. É por isso, para que a justiça de Deus seja perfeita, é que porque ele deu a liberdade, o que nós escolhermos, o fruto dessa decisão é o que nós vamos pagar por ela. Faz sentido? Graças a Deus. Então vamos lá no seguinte subtópico do Abimeleque, não é? Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram de reconhecer que a mão de Deus estava sobre Isaac, com Isaac, que não poderiam opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. E aí eu até coloquei aqui, qual foi o concerto? Está no Gênesis 26 e 29, tá? Eles reconheceram que Deus estava com Isaac, ainda que essa palavra é uma colocação do autor aqui, mas indiretamente não é errado entender isso, ok? Mas a pergunta é, qual foi o pacto? É verdade que Abimeleque veio fazer um pacto, ok? Com Isaac. Mas é muito importante ver essas coisas para quando a gente escutar uma pregação, isso aqui, etc., e, né, que a gente se unir e etc. E, cuidado, porque o pacto aqui não foi de união. Versículo 26, capítulo 26, versículo 29. Olha aí, eu vou começar no 28. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Então tá aí, na verdade, a palavra bíblica, né? Está aí. Abimeleque falou claramente, né, que Deus era com Isaac. Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Porque dissemos, haja agora juramento entre nós, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto. Agora a pergunta é, qual o concerto que eles fizeram? Os ímpios, no melhor sentido, ainda que Abimeleque foi muito gracioso, foi usado por Deus nesse sentido, né? Deus permitiu que ele visse, a graça foi de Deus para com Isaac, mas ele foi um homem justo, foi um homem bom, num certo sentido, para com Isaac. Então, qual foi o conserto que ele pediu? Aí ele diz que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, né? Você sabe que o assunto dos poços ali foram os filisteus, e Abimeleque agora vem e faz um trato com ele, né? Diz, olha, a gente não feriu você, não matamos ninguém, né? Não temos problema, tá tudo em paz aqui, saímos em paz, claro que ele teve que fazer a parte dele para estar em paz, mas graças a Deus estamos bem, então o pedido dele foi esse. Não nos faça mal como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então é isso aí. Eu vejo que você é um homem que tem o seu Deus, é uma bênção, Deus abençoa você, e por causa disso eu não quero confusão com você, eu vim aqui fazer um tratado de paz. Você aqui, eu na minha terra, não vamos perseguir um ao outro, e este foi o tratado que aconteceu entre os dois. E é uma lição para nós, né? Para nós. Qual é? É que nós não precisamos, para ter paz, necessariamente uma união. Neste caso aqui, uma semente santa de Deus, no melhor sentido, que, claro, é difícil entender neste contexto histórico, mas essa é a realidade. O filho da promessa de Deus seria uma figura dos crentes de hoje. E o Abimeleque, que era alguém que estava fora desse concerto. Nós precisamos fazer guerra às pessoas que estão fora, eles querendo paz conosco? De maneira alguma. Eles lá e nós aqui, nós estamos em paz sem problema nenhum. Não há união, mas há paz. Amém? Então, este é o entendimento. Agora, no tempo de hoje, nós somos chamados a evangelizá-los, né? A falar, a proclamar a verdade, o caminho de Cristo de salvação. E isso é o que nós temos que fazer hoje. E por último, aí o poço de Berseba. Logo após o pacto, o juramento de Abimeleque, Isaac, e no caso, Isaac concordou, eles comeram ali, né? Fazendo o pacto deles. Após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinha cavado após a construção do altar. Então, houve uma construção do altar, e este é o ponto que eu vou falar aqui neste último tópico, que é o que nós vamos encerrar a nossa aula. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que haviam cavado e disseram-lhe, temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Seba, no hebraico, significa juramento. Este último poço aberto do servo de Isaac foi denominado poço do juramento. E eu te levo, porque aqui ficou um versículo aqui, outro lá, e etc, mais para frente, né? Então eu vou ler no 26, eu vou ler o versículo 23 ao 25, primeiro, tá? Porque ele já está falando de um lá na frente, e eu vou inserir aqui
o texto de 23 a 25. Diz, depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, que foi a bênção de Deus aí. Por isso que eu estou frisando aqui. E é a parte da leitura da nossa classe aqui. Então, o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25. E naquele lugar, o que Isaac fez? Olha aí. Edificou ali um altar. E invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, para terminar aí, a minha colocação para a turma seria um altar a Deus. Ou seja, aonde Deus nos deu paz, não vieram brigar com a gente, pelo contrário, até vieram ter paz com a gente. Aonde Deus deu água sem briga, glória a Deus, o alimento espiritual, este é o lugar que nós devemos ficar e edificar um altar a Deus. E o altar a Deus significa duas coisas que eu proponho aqui, serviço e adoração. Então, aonde nós estamos, que Deus nos trouxe, a igreja onde nós congregamos, nós devemos, onde nós nos alimentamos, tomamos da água espiritual, amém? A água espiritual que nos é dada, o alimento espiritual que nos é dado. Nós devemos duas coisas diante de Deus, a figura do que Isaac fez. Ele fez um altar de holocausto, ou seja, um altar onde ele sacrificava os animais. Era a maneira de servir a Deus na época, ok? Obediência, mas serviço. Obediência no dia a dia, a ouvir a voz de Deus e dar ouvido à voz de Deus, mas o serviço na casa de Deus. Claro que naquela época não existiam igrejas, estamos fazendo um paralelo. Mas o serviço que ele fazia através do sacrifício é um paralelo daquilo que hoje nós devemos fazer na casa de Deus. Nós não estamos somente para receber, mas naquilo que tivermos o privilégio e a oportunidade de fazer. Devemos trazer um serviço. E a adoração, o altar sacrificado a Deus, significa adoração. Então, quando nós vamos à casa de Deus, lembremos-nos, em nome de Jesus, que Deus nos deu paz. Lembremos-nos que Deus nos deu o alimento do dia a dia, aleluia, nos deu um lugar para ficar, uma casa espiritual. Então este é o lugar de servir e de adorar a este Deus. Que Deus ricamente abençoe você e a sua classe neste domingo em nome de Jesus. Amém.